Glórias a Jesus. Queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, no seu capítulo 5. Livro de João, no capítulo 5. Sua irmã Adriana, Deus abençoe pela fidelidade e coragem de buscar o Senhor nesse tempo. Nós vivemos um paradoxo, né? Muitos desejavam que as igrejas fossem abertas e depois de abertas eles não vão ao culto. Mas aprove a Deus nos reunirmos para fazermos menção dessa palavra que é viva, que é poderosa. Livro de João, no capítulo 5. Quem achou, diga amém. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, e ao tempo agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas agitadas, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Amém? Me permita-me trazer-lhe um estudo acerca dessa história e um pouco polêmica. Alguns divergem de pensamentos acerca da veracidade dessa história. Até porque se nós formos olhar com o olhar natural e com a leitura natural, nós iremos perceber que não faz sentido um anjo descer naquele local e só curar uma pessoa, o primeiro que encontrasse dentro daquele tanque. Não faz sentido. E para fazer sentido, e isso é o que muitas pessoas não têm acesso a essa informação, é que todas as vezes que você encontrar um texto entre colchete ou entre parênteses, esse texto ele foi adicionado para que você tenha uma compreensão perfeita daquilo que você está daquilo que você está lendo. Então, se você observar nesta passagem, as Bíblias um pouco mais antigas, aquelas que seguem um pouco de regra, porque essas Bíblias de hoje,
atualizada, elas pecam justamente porque não seguem algumas regras que a Bíblia vai direcionar. Mas entenda bem isso aqui. A história vai dizer que era uma festa judaica, e Jesus está subindo para esta grande festa que concentrava uma grande massa de pessoas. No entanto, em uma das 12 portas das ovelhas, estava um pequeno grupo de pessoas, e nessa porta das ovelhas havia um poço, havia um tanque, e neste tanque havia 5 alpendres e uma grande multidão. Diferente da multidão que estava na festa, era esta multidão, porque eles acreditavam-se que a descida do anjo e o primeiro que encontrasse dentro daquele tanque, ele era curado. Imagine o alvoroço que era naquele lugar. Imagine a expectativa que gerava no coração daquelas pessoas. E detalhe, o texto vai falar sobre essas pessoas. E quem eram essas pessoas? Eram cegos, eram coxos, eram leprosos, eram doentes. Estavam ali na expectativa de que a descida do anjo movimentasse as águas e alguém saísse curado. A tradição diz que o anjo descia em certo tempo, ou seja, incerteza. Imagine só uma multidão de paralíticos, cegos, surdos, leprosos, doentes, na beira daquele tanque, sem saber quando iriam receber a cura e quando deveriam estar dentro daquelas águas. Logo subentendemos que há alguma coisa de errado aqui. Alguns historiadores chegam a afirmar que este tanque, ele existiu de fato, era um tanque real. Este povo também era um povo real, era um povo doente, era um povo enfermo, que precisavam de cura. No entanto, era uma estratégia do governo, no intuito de afastar essas pessoas do seio da festa que ocorria dentro de Jerusalém. Então se criava-se um mito, se criava-se um pensamento de que o local aonde essas pessoas deveriam estar não era na festa, era do lado de fora, para possivelmente eles serem curados. Então eles acreditavam-se que estando ali era melhor do que estar na festa. Imagine como é que a festa ficava: sem paralítico, sem coxo, sem cego, sem essas pessoas, porque na mentalidade de antigamente acreditava-se que essas pessoas, e principalmente o leproso, principalmente o doente de nascença, era um amaldiçoado. E aqueles que porventura tocassem nessas pessoas também ficava amaldiçoado. Então havia uma regrinha, havia uma lei que separava essas pessoas do seio familiar ou da sociedade. Então geralmente essas pessoas ficavam do lado de fora, não ficava dentro. E o texto vai dizer que dentro desse contexto que eu acabei de ler, Jesus vai passar por lá. E quem vai se apresentar para o moço é Jesus. Não é o moço se apresentando para Jesus. E perceba que este moço não conhecia Cristo. Porque quando Jesus o aborda, e o texto diz assim: e vendo Jesus esse deitado, e sabendo, ou seja, Jesus sabia a real condição deste moço. Jesus sabia quanto tempo ele estava ali,
qual era a sua necessidade. Isso aqui retrata um pouco da nossa vida. Porque ainda que alguns outros não saibam o que nós passamos, Jesus sabe. Jesus sabe quanto tempo, ou seja, Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe qual é a tua enfermidade, porque Ele é o médico dos médicos. Ele sabe qual é a causa impossível, porque Ele é o juiz dos juízes. Ele sabe o que você está passando. E perceba bem, ninguém abriu a boca para dizer para Jesus que aquele moço que estava ali deitado no chão tinha algum tipo de problema específico. Não. Quando Jesus olha para ele, Jesus disse: eu sei o que ele tem, eu sei quanto tempo ele está aí. E o texto vai dizer: e vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, Jesus disse, era a primeira vez que Jesus estava passando por ele, e sabia que ele estava ali há muito tempo. Às vezes a gente acha que Jesus não sabe quanto tempo nós estamos vivendo essas provações. Às vezes nós não temos dimensão, mas Jesus tem. Ele conhece o nosso profundo, Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe, escute bem, Ele sabe. Como filhos, nós temos que aprender a explorar esse conhecimento de Deus sobre nós. E como filho, nós temos que aprender a pedir. Pedi e não recebestes, porque pedis mal. Às vezes nós não sabemos pedir, porque toda oração ela só será atendida se estiver dentro de um propósito e dentro da palavra de Deus. Se não tiver dentro de um propósito da palavra de Deus, esta oração ela é invalidada. Escute bem, esta oração ela é invalidada. Então, até para pedir, nós temos que ter embasamento da palavra de Deus. Se nós não tivermos conhecimentos da palavra de Deus, nós não saberemos pedir, e iremos pedir mal e não vamos receber, porque pedimos mal. Por isso que há uma necessidade de nós conhecermos um pouco de Deus. É onde é que eu conheço um pouco de Deus? Na sua palavra. Os seus pensamentos estão aqui, a sua vontade está aqui, o seu propósito está aqui. Quando nós mergulhamos nesta palavra, nós passamos a conhecer Deus de forma profunda. Embora o nosso Deus é um Deus infinito em conhecimento, embora você tente, você explore o conhecimento e a vontade de Deus, mesmo utilizando desta palavra aqui, o que nós temos sobre Deus é muito pouco diante daquilo que Deus é. Quem entendeu isso aqui? Então nós temos que aprender a explorar, mas explorar de forma com conhecimento. Até para pedir, nós temos que ter o conhecimento de Deus, porque se pedirmos mal, Ele não vai nos ouvir. Mas entenda bem isso aqui. Quem se apresenta para esse moço é Jesus, porque Jesus viu que há muito tempo ele se encontrava naquela situação. Jesus sabia a sua aflição. E o que é que o texto vai dizer? E Jesus disse: queres ficar são? Qual era o maior desejo deste moço que estava na beira deste tanque? Era ficar são. E Jesus vai perguntar exatamente dentro da necessidade dele: queres ficar são? E qual é a justificativa desse moço? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem.
Isso aqui, eu aprendi uma coisa, irmão. Escute bem, escute isso aqui. Grava isso no teu coração. Às vezes nós ficamos muito dependentes de homens. Ah, Senhor não me honrou por causa de homem. Ah, eu não fui feliz por causa de homem. Ah, eu não sou por causa de homem. Homens, está falando de uma dependência de coisas da terra. E o seu crescimento e o que Deus tem para a tua vida independe de homens. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Você precisa entender isso aqui. Ele deposita, ele transfere toda a sua dependência para Deus, ou para homens. Ele diz o seguinte: não tem homens. Porque é comum as pessoas transferirem as suas frustrações para terceiros. Dificilmente as pessoas assumem a sua incompetência. Dificilmente as pessoas assumem o seu fracasso. Quando você vê alguém em uma situação difícil, complicada, você vai perguntar para este alguém, porque ele está naquela situação, ou ela está naquela situação. Alguém vai dizer: ah, mas eu estou assim por causa de ciclano, de fulano, de beltrano. As pessoas têm tendência de transferirem. Lá no Éden, quando Eva pecou, a primeira coisa que Adão disse para Deus foi: a mulher que tu me deste. Escute bem, não existe nenhuma justificativa para o erro. Porque todas as vezes que nós tentamos justificar os nossos erros, nós apontamos para Deus. Nós falamos: Deus é o autor do erro. Qual é o correto? É nós assumirmos o nosso erro e aprendermos com ele. Jesus aparece e diz: quero ficar são. E ele diz: olha, não há homem algum que me coloque. Não tem homem algum que quando as águas agitadas, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, ou seja, enquanto ele tenta, vem outro na frente. Vem outro na frente. Segundo o relato dele, vem outro na frente e fura a fila. Vem outro na frente e fura a fila. Aí Jesus diz o seguinte: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo, não, foi imediato, foi instantâneo, foi naquele exato momento. Escute bem isso aqui. Existem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida, que é da noite para o dia. Quem nunca dormiu na prova e acordou na bênção? Quem nunca dormiu devendo e acordou pagando a dívida? Quem nunca chegou numa situação difícil, complicada, e de repente, quando você menos pensou, as coisas já estavam resolvidas? E o texto diz assim: e logo, foi instantâneo. Jesus disse: toma a sua cama e anda. E o texto diz: logo, aquele homem ficou são, foi instantâneo. Não sei qual era o problema, se era atrofiação dos nervos e ossos que estavam na vida deste moço. Não sei qual era a limitação que impossibilitava deste moço andar. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus dizendo: levanta e anda, este moço não hesitou. Isso se chama fé. Por isso que eu acredito que o poder da palavra, ele é transformador. Por isso que eu amo essa palavra aqui. Eu amo esta palavra aqui. A palavra, ela é transformador. Ela ativa dentro de nós o que nós chamamos de fé. Enquanto alguns não creem,
no que Deus pode fazer na tua vida. Pela palavra, eu já vejo acontecendo na tua vida. Levante a mão e glorifique o Senhor. Pela palavra. Escute bem isso aqui, porque é interessante nós observarmos que a palavra, ela é espírito. Porque quando eu estou pregando aqui, a palavra, ela é como espada. Ela vai entrando, ela vai dividindo, ela vai ativando, ela vai movendo, ela vai transformando. Quem nunca entrou em um culto cabisbaixo, desanimado, e saiu cheio de esperança? Escute bem, quantos decretos impossibilitaram dos templos estarem abertos, nós percebemos que um alto nível também de índice de pessoas, além de estarem desanimadas, muitos estavam depressivos e alguns outros buscavam suicídio. E eu disse: Senhor, isso não pode. E nós iniciamos um projeto chamado Projeto Live de Oração, que era de meia-noite a 1h da manhã. E quantas pessoas, por intermédio da palavra, Deus não resgatou? Porque a palavra, ela tem um poder. Você pode estar cabisbaixo o que for, você pode estar desanimado o que for, você pode estar para baixo o que for. Quando você escuta a palavra, é por isso que o inimigo luta para que os crentes não venham ao culto. É por isso que na hora do culto dá um desânimo, dá um cansaço, a mente começa a travar, aquele soninho gostoso. É a carne dizendo: hoje você não vai alimentar o espírito, porque todas as vezes que você alimenta o espírito, você se fortalece. E quando você está fortalecido no espírito, você busca as coisas espirituais. E quando você se fortalece no espírito, você quer mais e mais e mais e mais de Deus. Aí eu volto e digo: por isso que nós estamos vivendo uma geração raquítica, uma geração desnutrida, porque já não se alimenta. E deixa eu falar uma coisa aqui: os cultos já não proporcionam mais esse alimento. As pessoas já estão atrás de oba-oba. Sabe o que é que sustenta a crente? Chama a palavra. Por isso que eu sempre digo aqui, irmãos, o que prepara o crente para dias difíceis se chama a palavra de Deus. Palavra de Deus nos prepara para os tempos de adversidade. A palavra de Deus já nos prepara. Escute bem, tem um povo que está mais preocupado com a questão do movimento, com a questão do oba-oba, do que com o ensinamento da palavra de Deus. A palavra, ela não pode faltar. Quando Jesus libera sobre este moço, ele libera a palavra, e a palavra que vai fazer efeito. E logo o texto diz: e logo ele ficou são. Quem vem primeiro, a fé ou a palavra? Palavra. A fé é movida pela palavra. Vem Pedro, palavra, e Pedro vai andar sobre as águas. Você só vai triunfar, você só vai crescer por intermédio da palavra de Deus, pela palavra de Deus. E logo ele ficou são. E detalhe, e o texto diz que ele coloca a cama nas costas, e ele vai voltar para sua casa. Mas no meio do caminho, ele vai encontrar algumas pessoas, alguns fariseus, alguns que se diziam doutores da lei, conhecedores, porque era um sábado. Interessante que quando ele estava lá caído, jogado no chão, desprezado, uma pessoa insignificante, ninguém observava ele, né? Mas agora ele está com a cama nas costas, voltando para casa todo feliz. Eu imagino esse moço glorificando a Deus. Eu imagino esse moço louvando a Deus pelo milagre que Deus havia feito. E ele glorificava.
e ele exaltava a Deus. E alguém vai dizer o seguinte: ei, que é isso? E o texto vai dizer o seguinte: e era sábado, não te é lícito, olha, o que você está fazendo é certo? Olha os julgadores, o que você está fazendo é certo? Carregando uma cama em pleno sábado? E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Sabe o que é isso? É libertação. Quando você passa a viver pela palavra, você já não vive mais segundo os regimentos do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Isso instantaneamente, não só ele andou, mas como ele foi liberto da sua mente atrofiada, que estava ali constantemente e que via todo mundo passar na sua frente. Ele também foi liberto do contexto que ele estava vivendo, porque ele se levantou e quando foi questionado sobre essa libertação, ele disse: aquele a quem me curou disse: levanta e anda. E perguntaram para ele: vem cá, quem te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. Ou seja, ele não tinha o profundo conhecimento acerca de Jesus. Mas Jesus operou, mesmo na incredulidade dele. Jesus o curou. E o texto vai explicar isso, porque Jesus havia retirado em razão de naquele lugar havendo grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estão sãos, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus. Ou seja, lá na frente, depois de receber a cura, isso acontece, Adriana, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, no primeiro momento Jesus ainda é uma pessoa estranha, mas no segundo momento ele passa a nos instruir, e nós passamos a entender que aquele que lá atrás nos libertou, quem ele era. Tem crente que ao invés disso, ao invés de progredir, crescer a cada dia, não, ele progrede. Ele retrocede. Ele conhece Cristo aqui, Jesus faz uma grande obra e lá na frente ele retrocede. Não, pelo contrário, nós temos que passar a conhecê-lo mais de perto. Nós temos que passá-lo a conhecê-lo mais de perto. É prosseguir e conhecer a Cristo. Então lá na frente, lá no templo, Jesus está instruindo. Olha só, ele está onde? Em um local que ele não poderia estar, templo. E lá no templo ele vai ser instruído, e ele vai dizer para alguns outros: sabe quem foi que me curou naquele dia? Eu não sabia quem era, mas agora eu conheço. É semelhante à história de Jó. Jó era temente, mas só de ouvir. Mas depois Jó ficou temente mais ainda de vê-lo, porque toda a experiência levou Jó a um conhecimento profundo. Nós não podemos emburrecer-se, ou seja, conhecemos a Cristo, prosseguimos em conhecer mais ainda, nos aproximamos mais ainda, nos aprofundamos mais ainda, nos voltamos mais ainda. A cada dia possamos criar relacionamento. Existem formas de nós conhecermos a Jesus, porque Jesus é um Deus de formas, manifestações de formas. Nós conhecemos a Cristo quando oramos: Pai, se revela para mim.
Buscar-me-ei, me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós oramos, Ele se revela para nós. Conhecemos a Jesus quando buscamos a palavra. Quando nós buscamos, e é por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, nós nos fortalecemos. É por isso que nós estamos vivendo uma geração tão fragilizada. É a geração da florzinha de Jesus. É tão sensível, é tão vulnerável que ninguém pode tocar. Intocável. Não pode passar uma luta sequer, não pode passar uma prova sequer. Jesus me mata, tira a minha vida. Pelo contrário, meu amigo, quanto mais as provações vierem, mais forte nós estaremos. Se levante para ser um instrumento na mão de Deus. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus o que o havia curado. Ele só pode falar que era Jesus quando ele passou a conhecer quem era Jesus. E Jesus está ministrando no teu coração hoje. Jesus está ministrando na tua vida hoje. Se coloque de pé. Oh Espírito. Oh Espírito. Nós entramos aqui, Senhor. Nós entramos aqui, Senhor, porque assim como houve a libertação e a transformação da vida deste moço, que há 38 anos estava enfermo, assim, Deus, o Senhor estará promovendo em nossas vidas, ó Deus. E em nome de Jesus, seja abençoada. Em nome de Jesus, seja restaurado. Em nome de Jesus, seja transformado. Em nome de Jesus, haja transformação e um tempo poderoso de Deus seja marcado na tua vida. Chega de anonimato, chega de esquecimento, chega de andar na zona de conforto. Deus hoje te pega pelas mãos direitas e te coloca de pé para fazer algo grande, algo poderoso. Em nome de Jesus, a tua vida será um instrumento de impacto para esta geração perdida. Hoje Deus vai fazer um milagre na tua vida, para amanhã você ser um milagre para que outras pessoas possam ver Cristo na tua vida. Em nome de Jesus, seja tocado, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga glória a Deus. E você que toma posse, diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, mais forte porque Ele merece. Glórias a Deus. Amém. Bendito seja o Senhor Jesus. Toma posse desta palavra. Você que está em casa nos assistindo também, toma posse dessa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. E que nos abençoe de maneira poderosa aqui nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Amém, gente? Queridos irmãos, pode tirar aqui da live de casa. Domingo, às 16h30. Às 16h30, nós vamos estar aqui